A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Vocês estão bem? Eu confesso que agora eu estou. Agora eu estou. Glória a Deus. Muito bonitinho, pastor, todo mundo acha engraçado, né? Eu preocupada com o que eu tenho que ministrar, mas olha, achando engraçado. Eu toda angustiada, estou ainda aprendendo com tudo isso. Como sempre, o Senhor me deu a revelação que eu deveria ministrar para vocês hoje, minutos antes de vir para cá. Eu quero passar para vocês Gênesis capítulo 22. O título do texto aí na sua Bíblia está escrito assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Na sua Bíblia está escrito isso? Isso. Tem alguma Bíblia que está escrito diferente? A sua? Lê para mim. A disposição de Abraão de oferecer Isaque. Olha que beleza, gente do céu, isso mesmo. Aqui está falando: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Ali na Bíblia da Carolina Café está dizendo a disposição de Abraão de oferecer a Deus o seu filho Isaque. E a pergunta que eu já iria fazer antes de eles lerem a forma que está na Bíblia deles: será que Deus mandou Abraão matar o seu filho? Não combina, dói, né, Paulo? Deus mandando matar. E o Senhor, Ele falava fortemente ao meu coração: pode tomar seu assento. Prega, pastora. Sobre a história de Abraão e Isaque. Eu quero falar com você nessa noite sobre altar. Amém? Você sabe o que é um altar? Existe uma música que eu não sei se eu vou conseguir cantar ela, mas você vai compreender o que eu quero ministrar para você aqui nessa noite. Agora já estou rouca, agora já foi embora, mas eu vou tentar. E ela diz assim: levante um altar diante do Rei, e Ele responderá às suas orações. Todo mundo conhece, todo mundo sabe quem foi Abraão. Abraão, ele é considerado nosso pai, Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Abraão, homem de Deus, homem conhecido como homem de fé. E Abraão, ele teve uma linda caminhada com o Senhor, nosso Deus. Era um homem obediente, era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Porém, ele também sabia muito bem ouvir a sua própria voz e fazer as coisas do jeito que ele queria que fosse. E ele viveu essas coisas. Abraão, Deus fez uma promessa para ele, que Abraão seria pai de multidões, pai de nações. Só que tinha uma coisa meio esquisita no meio dessa promessa: a esposa de Abraão era Esther. Olha que conflito complicado para Abraão. Deus fala para ele: olha, você será o pai de multidões. Olha para a areia, olha para a areia do mar. Você consegue contar os grãos de areia? Olha para as estrelas do céu, você consegue contar? Da mesma forma que você não consegue contar a areia do mar, da mesma forma que você não consegue contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Só que Abraão, ele olha para a sua realidade. Abraão, ele olha para a sua vida hoje como está, e ele se vê um homem velho. Ele olha para a sua esposa também já avançada em idade, e ele fala: meu Deus, como que isso vai ser? Deus me fez uma promessa, Deus falou algo comigo. Então é o seguinte: já que Deus falou algo comigo, já que Deus me fez uma promessa, a gente não vai tentar
ninguém parado. Já que Deus me fez uma promessa, já que Deus falou algo comigo, eu estou vendo as circunstâncias, daqui a pouco eu morro, os anos estão se passando, eu preciso dar um jeito da promessa ser cumprida. Eu preciso fazer alguma coisa. E é quando ele e Sara decidem juntos que deveriam pegar uma serva. Na verdade, foi uma ideia brilhante de Sara, né? A mulherada assim, arrasa, né? E foi uma ideia brilhante dela de pegar uma serva e querer resolver o problema assim, entregou para o esposo dela, e nada novo, né? Opa, resolve isso rapidinho, né? Serva novinha, bonitinha, não ter filhos, nada de acordo, né? E o Jogadá chamou a serva concebeu, teve um filho. E Ismael nasce. Só que logo após Ismael nascer, eu acredito que assim que aquela mulher engravidou de Abraão, as coisas já começaram a ficar complicadas na casa de Abraão. Porque a serva não aceita mais ser tratada por Sara como serva de Sara. Porque agora essa serva, ela carrega dentro do seu ventre o filho de Abraão. Então, se for parar para pensar, ela está se achando agora superior a Sara. E aí começa o conflito. E eu compreendo que nesse momento Abraão deve ter caído a ficha dele, ou eu acho que eu fiz besteira. Bom, enfim, depois que Ismael nasce, Deus cumpre a promessa, aquilo que ele tinha falado para Abraão e para Sara, ele cumpre, Isaac nasce, e aí Isaac é o cumprimento das promessas de Deus na vida de Abraão. Mas espera aí, Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. Essa era a promessa de Deus na vida de Abraão. Isaac era a ponte, o início para que essas nações viessem, para que fossem multiplicados os filhos de Abraão e a promessa na vida de Abraão fosse cumprida. E de repente Deus olha para Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, pega o seu filho e oferece ele em sacrifício para mim. Abraão, vai até o monte. Abraão, constrói um altar. Abraão, pega a lenha. Abraão, nem conte para sua esposa. Fique sozinha. Fique sozinha. Me traga o que você tem de mais precioso. Se encontre comigo no altar, e lá nós vamos ter uma conversa com você. A minha pergunta para você nessa noite foi a mesma pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para mim hoje quando eu estava tomando banho para vir para cá. Será que eu tenho um altar construído onde Deus pode me chamar e falar assim: Gisele, pega aquilo que você tem mais de precioso, pega a sua promessa, pega o seu ouro,
A ausência de altar é horrível, é a ausência de direção. Não é sua esposa que tem que te dar direção, não é o teu marido que te dá direção, às vezes nem o teu pastor te dá direção. Então você não tem que buscar a direção de fora, você precisa erguer o altar, e no altar você terá direção. Olha que coisa interessante, eu vou falar, eu quero citar só uma pessoa que quando ela decidiu erguer o altar particular, entrar na intimidade, no lugar secreto, ela e Deus conseguiu se colocar diante de Deus, que ela precisava de algo, as coisas aconteceram. Ela adquiriu um milagre na vida dela. Eu quero citar só um exemplo para você. Eu quero citar o exemplo de Ana. Ana era uma mulher que era casada com um homem de Deus e ela era estéril. Você conhece a história, ela sofria muito porque Penina era outra esposa do marido dela que ficava pirraçando ela, porque eu posso dar filho para eles e você não pode, eu sou melhor que você, você é estéril, eu não sou, olha, já estou no segundo, já estou no terceiro, e você está envelhecendo, ele não gosta mais de você, e ela sofria muito com essa situação. Só que é interessante, é muito interessante essa história, porque o marido dela via o sofrimento dela e de ano em ano ele ia até o templo, ele ia até o altar e ele oferecia sacrifício por ele, por seus filhos, por Penina e por Ana. E a palavra de Deus fala que esse esposo, ele tinha tanta dó dela, ela sofria tanto, ela chorava tanto, que o sacrifício que ele oferecia no altar por ela era maior e mais excelente do que o de Penina, de seus filhos, de seus servos. Mas quando ele descia no altar, quando ele descia do templo, depois que ele esteve o sacerdote, a vida de Ana não mudou. O sacrifício do seu irmão para você não vai dar nada. Viu? Não adianta. Não adianta seu irmão, seu pai, sua mãe, seu pastor. Vamos lá, vamos levantar, vamos acordar, eu oro por você, eu jejuo por você, eu aconselho, faz você. Não toma atitude. Deus está esperando no altar. O particular é seu e dele. É tempo de erguer altar. E a minha pergunta é a seguinte: Deus queria Isaac? Deus queria matar Isaac? Deus é obviamente. Deus voltou atrás com a sua palavra que ele disse para Abraão que de Isaac nasceria uma grande descendência, uma grande nação. Deus se arrepende. Deus decidiu castigar Abraão? Não. Deus convidou Abraão para o altar, a fim de que Abraão voluntariamente ofertasse aquilo que ele tinha mais de precioso para Deus. O que é precioso na sua vida? O que tem te impedido? Chegou um dia que Ana se cansou daquela situação. Na verdade, Ana, aí uma ficha dela se tocou no nossa linguagem de hoje, ela se tocou. E ela falou: peraí, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Fico imaginando o esposo dela subindo, né? Fica todo mundo aí da família. Fica toda a família aí, que eu vou lá sacrificar com vocês, tá? Estou levando a oferta. E dessa vez, Ana para e fala: ô, peraí, que eu tive uma direção. O que eu preciso, você em todos os anos sacrificar por mim não resolveu a minha vida. Você me tratar melhor do que Penina, me dar mais amor que você dava para ela, não resolveu a minha vida, não trouxe o meu milagre.
E Ana toma uma decisão. Agora eu vou erguer o meu altar no sonho. E ela vai. Ai, Deus. A palavra de Deus fala que ela se joga no chão e começa a gemer, a chorar. As lágrimas começam a correr no seu rosto. A lembrança das afrontas da rival dela começa a vir na memória, ela começa a colocar no altar. A idade dela que está chegando, está ficando cada vez mais alta. Ela começa a lembrar disso e colocar no altar. E a dor dela era tanta, a situação dela era tão difícil, que na palavra fala que ela só gemia. Não saía palavra da sua boca. A ponto de um sacerdote olhar para ela e falar assim: aparta de você esse vinho, para essa bebedeira, mulher. Você vem bêbada aqui na casa de Deus, você vem aqui no altar bêbada, você está louca? Ela só teve força para dizer: oh, meu Senhor, não estou embriagada. Eu só vim aqui resolver o problema que eu precisava resolver. Pessoas. Aleluia. Viu? Esse problema seu que você está passando, você vai ter que encarar ele pessoalmente. Você vai ter que erguer o altar. No caso de Abraão, Deus só queria mostrar para Abraão que o coração dele, que a prioridade dele não estava mais em Deus. Deus queria mostrar para Abraão que Isaac, que a promessa dele virou a idolatria dele, virou o altar dele. Era em torno de Isaac que todos os planos de Abraão eram feitos. Por causa de Isaac, Abraão pega Ismael e manda ele embora com Penina. Abraão comete um erro e ao invés de ele bater no peito e falar: olha, eu fiz isso, eu vou levar até o fim. Eu comecei com esse negócio e agora eu tenho que ser homem o suficiente para levar esse negócio até o fim. Ele simplesmente quer se livrar do seu erro. Porque agora vem a minha promessa. E Penina? Agar. Tô na história de Ana. E Agar? Deixa Agar pra lá. Ismael, gente, filho. Mas agora eu tenho a minha promessa. Vamos parar de usar pessoas até a gente conseguir aquilo que a gente quer. Depois que a gente consegue, a gente simplesmente dá pão e água e fala: vai embora, vai morrer no deserto, porque agora eu recebi o que é melhor, eu tenho a minha promessa, eu não preciso mais disso. Vamos parar. Talvez, vamos ver, né? Vai doer em mim, mas eu vou obedecer a Deus. E é o altar, pega a linha, pega o terno. Isaac olha para ele e fala: papai, mas já precisei. O altar já está preparado. O cutelo já está em tuas mãos, o machado. Mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Deixa eu falar mais uma coisa para você. Eu sei que eu falo muito, deixa eu falar uma coisa para você, mas é que eu tenho sempre algo para falar para você. Às vezes aquilo que Deus te convidou para o altar e está convidando você para sacrificar, o sacrifício vai olhar para você e vai dar onde que quer, de louco, e vai falar: cadê o cordeiro? O que a gente está fazendo aqui? E você vai ter que, mesmo chorando, olhar para ele e falar: Deus proverá o cordeiro. E se ele não prover, vai ser um mesmo.
porque eu estou aqui para obedecer. Eu fui ministrada na conferência de mulheres do Rio de Janeiro no ano passado, em outubro, e o pastor Luciano Subirá, ele falou uma palavra que é exatamente isso, a necessidade do altar, de nós sacrificarmos aquilo que nós temos de tão precioso. Ele estava contando a história do filho dele, que por sinal o filho dele também se chama Israel, o nome do meu filho, e que esse filho dele pediu muito para ele um videogame, na época era PlayStation 2. E ele pediu muito, e a alegria dele era dar esse videogame para o filho dele. Ele queria dar para o Israel esse PlayStation, ele queria ter o filho dele alegre, ele queria muito, e ele se esforçou, ele juntou dinheiro, e ele foi e comprou o videogame para ver o filho dele feliz, para agradar o filho dele. Ele deu aquele presente para ele. E aí ele falou que aconteceu uma coisa muito ruim, que quando aquele menino pegou aquele PlayStation, ele esqueceu que o pai dele existia. O pai dele chegava, antigamente, quando não tinha PlayStation, o pai dele chegava na igreja, ele é um pastor no início, chegava do campo missionário em casa, e todos os filhos já pulavam nele: pai, chegou. Inclusive Israel. Mas depois que Israel ganhou o PlayStation, ele nem se movia da tela. E ele percebia que ele chegava: oi filho, oi pai, peraí, deixa eu só tocar essa tela aqui. E ele falou que aquilo foi dando uma ira dentro dele. Ele falou: poxa, o presente que eu dei para o meu filho está tirando ele de mim. Agora ele está valorizando mais o presente que eu dei do que o meu amor que eu que dei para ele. Será que eu não mereço mais atenção do que esse videogame? E ele falou que um dia ele chegou tão nervoso em casa, a ponto de ele quase jogar o videogame na parede. Ele queria quebrar o videogame, ele queria se livrar daquele videogame, porque ele queria o filho dele de volta, ele queria a atenção do Israel de volta. Talvez foi isso que aconteceu quando Deus falou: não, é no altar, traz Isaac aqui, traz Isaac aqui. Porque eu te dei, agora não tem mais a tua atenção. É só Isaac, é só Isaac. Você abandonou sua esposa, você abandonou Agar, você mandou Ismael embora, você está perdendo a noção. O teu foco está naquilo que eu te dei. Eu estou quase jogando esse videogame na parede. E quando Israel sentiu o drama do pai dele, estava muito bravo, que aquele videogame ia ser quebrado, ele lembrou que tinha um pai. Ele lembrou: não quero perder meu videogame. Pai, tô aqui, te amo. Olha, o que você quer? Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão obedece. Quando ele pega o machado para matar o filho dele, para ser obediente. Tenho certeza que Abraão não estava feliz com esse tipo de obediência, não. Normalmente, quando nós temos que obedecer uma ordem, normalmente nós não obedecemos felizes. Mas quando Deus compreendeu, que Abraão compreendeu o porquê daquele altar erguido. Quando Deus viu que Abraão se tocou, percebeu a besteira que ele estava fazendo, e ele decide obedecer, Deus fala: Abraão, para. Não precisa matar Isaac. Eu não queria isso, Abraão. Agora eu percebi que você me teme. Agora eu percebi que eu sou o Deus da sua vida. Agora eu percebi que você compreendeu que a sua prioridade deve estar em mim, no teu Deus que fiz a promessa, no teu Deus que sou o dono da vida, no teu Deus que faço todas as coisas. Agora
pastor Ernesto diz aqui sempre, quando ele convida as pessoas para o altar espiritual que é formado aqui na hora do culto. Isso aqui não é um altar. Isso aqui é um palco. O altar ele é formado espiritualmente a partir do momento que nós estamos ministrando aqui na frente. E o pastor Ernesto sempre fala que altar é lugar de bênção, de morte. Altar é lugar de receber chave de carro. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sinceridade. Altar é lugar de Deus, eu errei. Altar é lugar de eu sou mentirosa, eu sou mentiroso. Altar é lugar de arrancar a máscara. Altar é lugar de intimidade. Lugar onde você tira sua roupa. Lugar onde Deus ele consegue te ver com transparência, mas não porque Ele não te enxerga, Ele sabe quem você é. Mas, querido, bênção, promessa, prosperidade, relacionamento com Deus não tem a ver com Deus te conhecer apenas. Você precisa conhecer a Deus e se fazer conhecido por Ele. Está compreendendo? Um exemplo, no relacionamento de um casal. Vamos lá. E deixa eu colocar um exemplo leve. Não vou pôr um exemplo pesado, não. Ok. A esposa sabe que o esposo gosta de macarrão. Ela sabe que ele ama macarrão. Ela sabe. Só que a esposa ela fica esperando o marido olhar e falar: querida, faça macarrão, eu gosto de macarrão. Mesmo sabendo. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. Ele conhece o estado que você está. Ele sabe sim todas as suas falhas. Ele sabe quem é o Isaaczinho que está tomando o lugar dele na sua vida. Ele sabe de tudo. Só que ele não vai te invadir. Ele não vai arrancar de você. Ele está esperando você erguer altar. Quando Ana decide ir pro altar, quando Ana decide falar com seus próprios lábios, porque Deus, eu acho que ele ficava sentado, querido maridão. Eu esqueci o nome do homem. Tinha marido de Ana. Eucana. Quando Eucana ia lá todo ano, mas eu acho que Deus falava: e Ana não tem boca? Cadê ela? Ela não é uma hora interessada. Cadê essa preguiçosa? Cadê essa cheia de mimimi? Cadê essa doida do noizinha? Ela está muito ocupada com a depressão dela. Está muito ocupada com a depressão dela. Porque ela sofre tanto. Deus foi tão mal comigo que eu não tenho coragem, eu não tenho tempo. Eu preciso ficar mimando a minha dor, a minha depressão, a minha vida, como é difícil. Todos precisam ver o meu marido, Eucana. É tão bom, é tão confortável ficar no meu cantinho chorando e ele me alisando, né? Então eu fico: você está vendo, menina? Tá. Oh, filha, mas eu te amo, você é mais bonitinha que ela. Eu amo mais a você, olha, eu até levo mais sacrifício por você, porque para ela essa situação está confortável. Sabe gente que fica pedindo ministração 24 horas por dia? Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sai daquela situação que ele fica sendo mimado. Aí ela resolve ir pro altar, chorar. Ela viu que estava dando certo. A palavra de Deus diz que o sacerdote olhou para ele e falou assim: então que seja concedido o seu pedido, mano. Já que você está amargurada, você está chorando. Você compreende que o sacerdote não poderia olhar para o marido dela, para Eucana, e dizer que seja concedido o pedido da sua esposa?
individual. Que Deus quer falar comigo, Ele vai falar para mim, não vai mandar recado para o meu marido. E assim que a Ana decidiu erguer o altar, ela se levanta, e a palavra de Deus fala que o seu rosto já não era mais abatido. Quando você se encontra no altar, quando você recebe a direção de Deus, quando você compreende a voz de Deus, quando você entende como que deve ser o seu posicionamento, quando você compreende o porquê você está naquele altar, o que foi que realmente Deus queria de você, assim como Abraão. Como Abraão desceu feliz com a de mão dada para Isaac. Meu Deus, obrigado, porque Deus não queria matar meu filho. Deus só queria falar para mim que eu estava tendo uma postura errada. E se minha esposa falasse, eu não ia ouvir. Menina, mandei ela embora. Agar, eu mandei ela embora. Eu mandei embora Ismael, eu não estava ouvindo ninguém. Não estava ouvindo ninguém. Quando você não ouve mais ninguém, Deus te chama para erguer o altar. Sabe isso que está quase saindo da sua vida? É altar sem erguido, vem para o altar. Como que Deus te convida para o altar? Quem você está vendo a pegadinha, está quase saindo das suas mãos? Corre com Ele para o altar e você vai compreender o que está acontecendo. Depois que Ana desce do altar, feliz, ouviu Deus falando. Ela recebeu uma palavra, não foi do marido dela. Você precisa compreender que a sua intimidade com Deus é importante, porque uma coisa é o teu namoradinho, o teu marido, a tua esposa, o teu pastor, o teu amigo, a tua amiga falando: olha, Deus vai cumprir. E outra coisa é você ouvir aqui audivelmente a voz de Deus falando para você: Maria, João, Ana, eu vou fazer. Quantos altares que foram erguidos? Ana não pôde ouvir a voz de Deus. E aí, agora não foi mais meu marido que disse que eu vou ter um filho. Eu recebi uma palavra de Deus. E agora eu sei que eu terei um filho. Não foi Agar, não foi Ismael, não foi Sara que falou para mim que eu estou mimando demais Isaac, que ele se tornou meu Deus. Agora eu vi a própria voz de Deus falando que eu precisava colocar as coisas nos devidos lugares, e assim eu farei. Está conseguindo ouvir a voz de Deus? Tem muita voz aí. Você já está sendo puxado para erguer o altar. Vai para o altar. Leva esse negócio aí que você não está compreendendo. Eu lembro quando eu era um pouco mais nova, há uns 10 anos atrás, isso. Pessoas apontavam erros em mim e eu não via aquelas coisas como erro. Eu não via que eu tinha que renunciar a aquelas coisas, que aquelas coisas estavam entristecendo o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que mais apontavam essas coisas em mim era meu esposo, que na época era meu namorado, era minha mãe, Gisele, e os críticos também que adoram me apontar, você está errada, enfim. Só que, mesmo sem eu olhando e achando que aquilo, as pessoas estavam pegando pesado, as pessoas estavam implicando. Mesmo novinha, eu tinha um medo muito grande de desagradar a Deus, como eu tenho até hoje. Um temor muito grande. E eu dobrava meu joelho, e a minha oração era exatamente essa: Senhor, eu não concordo que isso está errado. Eu não vejo que tem mal. Eu não vejo que isso vai entristecendo o teu espírito. Eu acho que as pessoas estão explicando, mas é o seguinte: se eles, caso eles estejam certos e eu errada, tipo, mais de 50 pessoas. Se porventura eles estiverem certos, que eu acho que não está, e eu errada, fala comigo. Move aqui dentro. Se é algo que eu estou muito apegada, tira esse apego, tira esse amor, tira esse desejo.
lugar de intimidade, lugar onde nós arrancamos as máscaras, lugar onde nós falamos quem nós realmente somos, lugar onde nós precisamos perdoar. Não tem para onde correr. Quando você se depara com o altar, quando você se coloca no lugar de intimidade com Deus, quando você se depara com o Santo dos Santos, quando você enxerga a glória de Deus, você não tem para onde correr. Você vai ter que perdoar, você vai ter que arrumar essa situação, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que renunciar, você vai ter que mudar a sua forma de falar, você vai ter que mudar a sua forma de pensar, você vai ter que mudar a sua forma de se relacionar com pessoas e com Deus. Não dá para viver uma vida sem altar, não dá para viver uma vida sem intimidade com Deus. Eu não consigo, eu não sei como que alguém aqui consegue, como você está respirando, como você está conseguindo sobreviver sem ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. Você precisa chegar a um nível espiritual na sua vida em que situações que você viva, você não precise chegar até o pastor, você não precise chamar o profeta, em que você fique em silêncio na sua casa e simplesmente a direção do Espírito Santo, a voz dele venha soar tão alta dentro de você que você tenha direção para tal situação. É esse o nível que Deus quer trazer você. Nível de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Nível de saber o que Ele quer para você, para a tua família, para o teu futuro, quem você é nele. Nível de conhecer quem você é nele. Nível de altar. Você sabe o que Deus pensa de você. Você sabe que você é Deus. Ainda que o diabo fique te cutucando e jogando na sua cara um monte de porcaria, um monte de lixo que você fez no passado, mas você só consegue lembrar que Deus falou para você no passado, mais passado ainda. Entende? Você pula essa parte minha e volta lá mais atrás ainda. Deus te dá essa capacidade de lembrar o que Ele falou a teu respeito. E aí faz aquilo que eu falei para vocês no domingo. Foca nisso, Pai. Altar. Separação. Tá no deserto? Deserto é um convite para o altar. Jesus era Deus, mesmo sendo Deus, mesmo conhecendo todas as coisas, estava aqui como homem, mas se ele quisesse se posicionar em qualquer situação, em qualquer momento, em questão de sermos como Deus, ele conseguia, ele podia fazer isso, ele tinha o poder para isso. Mesmo sendo quem ele era, mesmo conhecendo todas as coisas, mesmo tendo discípulos, mesmo curando, mesmo conhecendo a vontade do Pai, ele sempre saía no meio da multidão, ele sempre se retirava no meio dos discípulos, ia para um lugar, ia para um altar, ia para um lugar separado. Ele sempre fazia isso para receber direções, para falar com Deus. Mas eu e você não. Jesus se retirava para ter intimidade. Jesus se retirava para falar com Deus. Jesus, quando estava muito abatido, ele só falava para os discípulos: olha, fica aí, velando, orando, fica aqui, que eu já volto, mas interceda por mim. Você pode até pedir oração para alguém. Você pode até pedir um aconselhamento para alguém.
resposta